Lucas 24, dos versos 13 até o verso de número 33. Lucas 24, do 13 ao 33, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era o profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu e os deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Esse texto é espetacular, né? O diálogo de Jesus representa o diálogo com cada um de nós nos dias de angústia. Tudo o que ele falou com esses homens pelo caminho é o mesmo Cristo que está sempre aberto para falar com cada um de nós, quando nós fechamos os nossos olhos e falamos das nossas angústias. Na semana passada, o tema da mensagem foi: e se Cristo não ressuscitou? Os discípulos no caminho de Emaús estavam vivendo como se Cristo não tivesse ressuscitado. Os 2 discípulos relatam entre si a tristeza, a decepção, o desânimo após a crucificação de Jesus Cristo. Esses 2 homens pertenciam não ao pequeno grupo, mas ao grande grupo de discípulos e voltavam para suas casas em Emaús. Enquanto caminhavam, sem ser reconhecido, Jesus se aproximou deles e começou a conversar com eles. Eles contaram a Jesus sobre a crucificação e a esperança perdida naquele que era o seu mestre. Eles abandonaram o cristianismo no domingo da ressurreição de Cristo.
Ressurreição que eles haviam recebido notícias, mas ignoraram os relatos das mulheres. A angústia e a decepção deixaram aqueles homens cegos e surdos para a verdade do Evangelho que havia sido já proclamada. Cristo ressuscitou. Jesus explicou as Escrituras desde Moisés até os profetas, mostrando que tudo apontava para ele, o Cristo que morreria, mas um dia ressuscitaria. Sem reconhecer Jesus, eles afirmavam que o coração lhes ardia, sentiam algo diferente quando aquele homem falava, né? Eles ouviam as palavras e sentiam que queimava por dentro. Quando Jesus partiu o pão, finalmente os olhos foram abertos e reconheceram Jesus. E aí Jesus partiu e eles voltaram por caminhos do Senhor. O que é que esse texto pode trazer de novidade para as nossas vidas nos dias de hoje? O primeiro ponto seria: sem Cristo caminhamos sem rumo. Eram como esses dois homens estavam, sem Cristo, e estavam caminhando sem direção. Dialogando com Jesus, eles disseram: nós esperávamos que ele fosse quem haveria de redimir Israel. A decepção desses homens na sua fala continua. E quando ele fala do terceiro dia, dá a impressão que ele estava esperando dia após dia, né? Como se ele falasse: já passou o primeiro dia, e nada. Já passou o segundo dia, nada. Nós estamos no terceiro dia e nada aconteceu. Esse homem morreu, não volta mais. Eles abandonaram o cristianismo pela falta de visão, pela falta de fé, e voltavam para casa. Os discípulos mais próximos de Cristo, os 11, passaram pela mesma situação. Liderados por Pedro, fizeram a mesma coisa que esses dois homens. Os irmãos vão se recordar que no momento de crise e ansiedade, Pedro virou e falou: eu vou pescar. Uma frase atual, né, quando as pessoas estão nervosas nos dias de hoje. Ah, vou pescar. Está nervoso? Vai pescar. E Pedro acho que estava vivendo a mesma situação. Ele falou: ah, não, eu vou pescar. No caso de Pedro, se Cristo não aparece para encontrar com ele ali na pescaria, Pedro teria terminado os seus dias na pescaria. Tal qual esses homens, se não encontram Jesus no caminho de Emaús, teriam voltado para sua casa e nunca mais retornado para ser discípulo. Pedro e alguns discípulos voltaram a pescar, pelo mesmo motivo que esses dois discípulos voltaram para casa. Eles perderam a visão do chamado de Cristo. Eles não sabiam mais por que estavam caminhando com Cristo. Esses homens que caminharam 3 anos com Jesus, perderam a visão, o entendimento do que é que eles estavam fazendo dentro do cristianismo. É o que acontece muitas vezes com nós, irmãos, quando nós nos convertemos. Naquele primeiro amor, nós ardentemente queremos servir ao Senhor. Nós queremos estar no culto de segunda, se tem culto na segunda. Nós queremos estar na escola dominical. Nós queremos estar no culto. Nós queremos falar de Cristo para o nosso vizinho. Nós queremos fazer, e nós queremos proclamar. E o tempo vai se passando, e não vou mais na escola dominical, eu já não falo mais do Evangelho, e às vezes eu não vou mais no culto, e eu já não falo, e em casa eu já não oro mais. E é o que aconteceu com esses homens. Eles se distanciaram do Senhor por apenas 3 dias. E eles já haviam abandonado. Eu não tenho dúvidas que, olhando os textos dos apóstolos, esses 11 abandonariam a Cristo se Cristo não fosse atrás. Esses 2 homens abandonariam a Cristo se Cristo não fosse atrás deles. Não sabiam o que Cristo representava para eles. Como muitos de nós, em nossas caminhadas, durante as nossas vidas, nós esquecemos, nós passamos a não saber o que é que Cristo representa para nós. O que é que Cristo representa para a sua vida? Quem é Cristo para você? Não digo isso em teoria. Você pode responder simplesmente: Cristo é o meu Salvador. Cristo é realmente o seu Salvador.
Quem é Cristo na sua vida? E você não precisa responder isso em teoria. Olhe para a sua vida a partir de hoje, voltando para o passado. O que é que tem mostrado que Cristo é o seu Salvador? O que Cristo tem feito por você? Qual é a sua relação com Cristo quando você levanta, quando você passa o seu dia, quando você trabalha, quando você vai se deitar? Quem é Cristo para você? Cristo não era mais ninguém para esses homens. Cristo não era mais ninguém para os apóstolos e para esses que eram do grande grupo. Quem perde a visão do chamado de Cristo, irmãos, sempre voltará para o seu passado. O tempo que nos distancia de Cristo faz com que nós abandonemos o Cristo e voltemos ao nosso passado. Aqueles que não tinham mais a preocupação de pecar, aqueles que tinham a preocupação de pecar, ficar preocupado em não pecar, passam agora a não ter mais esta preocupação e começam a viver como se não tivessem conhecido a Cristo. Querem voltar para a sua vida anterior como se Cristo não tivesse existido. Quem perde a comunhão com Cristo, busca outros caminhos como esses homens buscaram, estarão sempre caminhos longe de Deus. Verdadeiramente, eles não sabiam por que caminharam com Cristo. Quem não tem convicção de uma vida com Cristo, investirá tempo em tudo, menos na comunhão e na obra do Senhor, como Pedro e os discípulos que foram pescar. Quem não tem convicção da sua vida com Cristo, desistirá facilmente daquilo que Deus tem para a vida dele, como fizeram os discípulos no caminho de Emaús. Mesmo ouvindo que Cristo ressuscitou, ignoraram o que ouviram e decidiram voltar para suas casas. A caminhada desses discípulos, ela simboliza 100% da jornada diária daqueles que não têm a convicção que Cristo está na sua vida. Se você não tem a convicção que Cristo está na sua vida, olhando para esse texto desses homens, assim é a sua vida, sem tirar nada, sem colocar nada. Quem não sabe por que serve a Cristo, passará os seus dias aqui na terra reclamando, se decepcionando, fugindo da presença e do compromisso com Deus. O texto diz: iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E o que aconteceu quando eles falaram com Cristo, segundo o olhar deles, do que eles falaram com Cristo? O que eles quiseram dizer para Jesus foi: Jesus prometeu muitas coisas, mas ele foi crucificado, nós ficamos abandonados, sem saber agora o que fazer. Alguns dizem que ele ressuscitou, nós não sabemos, não temos mais notícias, não sabemos mais o que fazer, e por isso estamos voltando para casa. Eu vou voltar para a minha vida. As palavras desses homens, quando nós olhamos eles se referindo às mulheres, estavam cheios de incredulidades quando eles mencionam sobre a ressurreição. Algumas mulheres, tiveram umas mulheres, algumas mulheres falaram. Elas voltaram dizendo que encontraram alguns anjos. E esses anjos, os quais afirmam que ele ressuscitou. Uma fala que transformou a grande verdade que as mulheres proclamaram num boato. Não deram crédito. Aqueles dois homens estavam tão longe de Cristo, tão distante do verdadeiro compromisso com Cristo, que mesmo ouvindo a principal notícia do Evangelho, eles não creram. Depositaram a sua esperança em algo que Jesus não prometeu e se esqueceram exatamente daquilo que Jesus ensinou, que ele morreria e que ele ressuscitaria. Eles acharam que Jesus libertaria a nação judaica da sujeição romana, mas a obra de Jesus era muito maior. Era libertar o ser humano da sujeição do pecado. E foi isso que ele fez e foi isso que ele cumpriu. Enquanto eles olhavam para a vida neste mundo, para coisas que levavam somente a este mundo, Jesus oferecia a eternidade. E eles, em 3 anos, não conseguiram entender isso. Como muitos, até nos dias de hoje, não entendem por que estão vivendo neste mundo, por que estão aqui. Não entendem e não pensam para onde vão quando partirem deste mundo. Quem perde a visão do chamado se distancia de Cristo e do entendimento do valor espiritual. Quem se distancia do Senhor
deixa de orar, deixa de jejuar, deixa de ler a sua palavra, deixa de ter comunhão na igreja. Quem se distancia do Senhor esquece o que é uma vida espiritual. E sabe do que nós precisamos? Quando estamos assim, precisamos voltar ao primeiro amor. Cristo não apareceu para esses homens somente para que eles fossem testemunhas da ressurreição. Cristo apareceu aos discípulos no caminho de Emaús e também aos discípulos lá na pescaria, porque eles precisavam de uma experiência com Jesus que os fizesse voltar ao verdadeiro amor de conhecer a Jesus Cristo. O amor do entendimento da graça da salvação. Cristo não somente se aproximou deles, mas Cristo queria entender a dor e a angústia que eles estavam sentindo. Quando Cristo se aproximou deles, disse: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Do que é que se trata o que vocês estão falando? Cristo quis ouvir. Cristo queria saber o que eles sentiam, o que eles passavam, quais eram as decepções que eles tinham, quais eram as dúvidas, os medos. E Cristo foi conversando. O texto fala que são 10 quilômetros, não fala exatamente onde Cristo se aproximou deles, mas que seja 3 quilômetros, 2 quilômetros, e depois Cristo entrou na casa. Deve ter falado 1 hora, 2 horas, 3 horas com esses homens, e ouvindo eles, e explicando as Escrituras. É esse o relacionamento que nós precisamos ter com Deus quando nós estivermos angustiados. Na verdade, todos os dias, mas quando nós estivermos angustiados, fazer exatamente igual a esses homens. Dizer ao Senhor que nós pensamos, dizer ao Senhor que nós duvidamos, dizer ao Senhor aquilo que nós queremos, que nós precisamos, dizer ao Senhor que Ele realmente é o nosso Deus. Se Ele realmente tem sido e se Ele realmente é o nosso Deus. Esses homens falaram tudo para o próprio Cristo. Quando nós olhamos a cena nos dias de hoje, achamos engraçado, né? Eles falando mal de Cristo para o próprio Cristo. Falaram: ele morreu, sumiu, deu mais as caras aqui, nunca mais veio aqui. Sei nem quem é mais, estou indo embora. E o próprio Cristo ouvindo eles reclamando de toda a situação. Prometeu uma coisa, não cumpriu. E Cristo com paciência ouvindo. E o Senhor, quando percebeu que eles não estavam mais acreditando, o que Ele fez? Foi na palavra. Pegou a Escritura desde Moisés até os profetas e falou: olha, é isso, é assim que vocês têm que crer. E é pelo ouvir que a nossa fé será fortalecida no Senhor. É lendo as Escrituras que nós vamos nos aproximar do Senhor. É tendo comunhão no partir do pão com o corpo de Cristo. Este momento de Jesus partindo o pão com eles representa o partir do pão com o corpo de Cristo. É convivendo com o corpo de Cristo que nós vamos ter comunhão. É assim que nós voltaremos ao primeiro amor. Se existe algo angustiando a sua vida, fale com Cristo. Se existe algo que você não entende, fale com Cristo. O que impede você de ter uma comunhão com Cristo? O que impede você de ter alegria em ter uma vida íntima com Cristo? Fale tudo isso para o Senhor, porque foi o que esses homens fizeram. Contaram tudo para Jesus. Aqueles homens falaram para Jesus tudo, mas tudo que incomodava o coração deles. Quando Jesus explicou aos discípulos o que constava a respeito de todas as Escrituras, o que Jesus estava dizendo era: eu sou a resposta para essa angústia que vocês estão vivendo nesse momento. Eu posso dar vida a esta dor, eu posso tirar essa dor que vocês estão sentindo, eu coloco fim nessa incredulidade que vocês estão passando neste momento, não se recordando, não tendo fé em Cristo. Em mim, vocês enxergarão o mundo espiritual e qual é a missão, a responsabilidade de vocês neste mundo. Foi essa a mensagem que Jesus passou para esses homens, explicando-lhes a Escritura. Sabe por que o coração daqueles homens queimava no peito quando eles ouviam Jesus? Porque as palavras de Cristo estavam dividindo alma e espírito daqueles homens. Estavam dividindo juntas e medulas, corrigindo os pensamentos daqueles homens que estavam desviados. A palavra do Senhor corrige os nossos pensamentos para o centro da vontade de Deus. A palavra do Senhor coloca os nossos corações segundo a intenção do nosso Deus. Com amor,
Jesus escutou aqueles homens, explicou, Jesus repreendeu, insensatos, necios, né, como diz uma outra versão. Jesus ensinou, Jesus partiu o pão e Jesus restaurou a fé daqueles homens. Depois de entender as Escrituras, eles creram, porque nas Escrituras estão as respostas para todas as nossas dúvidas. É nas Escrituras que estão as respostas para todas as nossas ansiedades. Deixe as palavras de Cristo arder em seu peito. Deixe Cristo corrigir os seus pensamentos. Deixe Cristo mudar a sua mente. Deixe Cristo fazer com que você enxergue que uma vida cristã sem Cristo não é uma vida cristã. Uma vida cristã sem compromisso não é uma vida cristã. Quando damos ouvidos à voz de Deus, irmãos, Deus fala. O Senhor nos faz entender onde é que devemos verdadeiramente estar. Queira estar no centro da vontade de Deus. E foi o que aconteceu com esses discípulos. Eles voltaram para Jerusalém, porque era onde Jesus queria que eles estivessem. Ali, para aqueles homens, era o centro da vontade de Deus. Esperar em Jerusalém para receberem o Espírito Santo. Onde é que é o centro da vontade de Deus para a sua vida? O que é que Deus quer para a sua vida? Deus quer muito mais para a sua vida, eu tenho convicção disso, do que aquilo que você tem entregado. Ou você está convicto e convicta de que o que você tem entregado é porque você já está no centro da vontade de Deus. Jesus assumiu a posição de anfitrião e celebrou a ceia com aqueles homens. Aqueles homens que haviam abandonado o cristianismo, após deixarem Cristo assumir o comando da vida deles. Entra na minha casa, Senhor. Ceia comigo, Senhor. Eles foram restaurados e avivados na comunhão com Cristo. Retornaram ao primeiro amor e voltaram para a sua missão, que era estar em Jerusalém. Satanás quer levar o máximo de pessoas para o inferno com ele, o máximo que ele puder. Ele tentará nos impedir de entender o que Cristo quer de cada um de nós. Satanás não quer que Cristo seja o centro das nossas vidas. Não entendendo o que Cristo quer, as pessoas perdem o ânimo de servir a Cristo e nem mais para a igreja as pessoas querem vir. Lembro de uma frase quando eu era criança, eu ouvia muito isso. Domingo é o dia do Senhor. Faz tempo que eu não escuto essa frase na igreja, irmãos. Domingo é o dia do Senhor. Será que domingo realmente ainda é o dia do Senhor na família cristã? Ou domingo é o dia do Senhor quando não há o que fazer no domingo? Há um esfriamento espiritual geral. Vivemos como se não houvesse um amanhã. Mas o amanhã, ele existe e se chama juízo final. O amanhã ele existe para todos, para aqueles que morreram, para aqueles que morrerão. Chama-se juízo final. Prestaremos contas dos nossos atos, estando ou não estando no centro da vontade de Deus. A palavra ministrada, o louvor, a oração, toda a comunhão que temos no culto, para muitas pessoas não faz mais sentido. Aqueles homens tiveram um reavivamento. Jesus lhe proporcionou a experiência de voltarem ao primeiro amor. Eles desabafaram com Jesus, falaram tudo o que quiseram com Jesus, reclamaram, mas ouviram a palavra, receberam a palavra e tiveram comunhão com Cristo. O que impede você de voltar ao primeiro amor, o que impede você de ter uma vida verdadeira, íntima com o Senhor, estar próximo do caminho certo, não é estar no caminho certo. Estar próximo da verdade não é viver a verdade. Somente vir à igreja ou somente assistir online o culto não é fazer parte da família de Cristo. Muitas vezes nós estamos tão próximos da verdade, mas não estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Jesus encontrou aqueles homens fora do caminho da verdade, e caminhando com eles, reacendeu
para que o desejo de estar nos caminhos do Senhor voltasse. Eles aceitaram e fervorosamente voltaram para Jerusalém. Hoje, irmãos, nesta noite, aqui onde nós estamos, aqui é o caminho de Emaús. Neste culto, desde que nós entramos por aquela porta, aqui é o caminho de Emaús. E o Senhor está aqui nesta noite falando ao seu coração. E enquanto essa mensagem está sendo proclamada, você está ouvindo, você está pensando sobre a sua vida. É o Senhor quem está conversando com você. E eu quero convidar você para essa reflexão sobre o caminho de Emaús. Cristo quer falar ao seu coração. O Senhor quer que você realmente volte ao primeiro amor.